Mateus 7, vamos ler do 24 ao 29. Maravilha, Deus. Texto muito conhecido, diz assim na versão que eu tenho em mãos. Glórias a Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar? Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Nós estamos num culto a Deus, refletindo sobre o tema missões. Aleluia. Embora a gente não encontre essa palavra missões na Bíblia, o seu conceito é amplamente visto por toda a Bíblia. Todos os homens de Deus, todos os servos do Senhor, Deus lhes dá missões. Aleluia. Quando Deus criou, formou os céus, a terra, tudo o que nós vemos, hoje eu estava ali no cerrado ali, fui na natureza tirar um tempo lá com Deus, e eu observando aqui os passarinhos mais lindos, coloridos, uns com uns tupetinhos, uns beija-flor, os insetos. Então, quando Deus criou tudo isso aí, no final, Ele criou o homem e a mulher, e Ele deu uma missão para Adão: cuidar do jardim, guardar o jardim, dominar sobre aquelas coisas, glórias a Deus, multiplicar, ser fecundo. Quando Deus foi falar com Noé, Ele deu uma missão para Noé, construir a arca. Quando Deus chamou Abraão, Ele deu uma missão para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, todos nós, servos do Senhor, Deus nos dá missões, né? Que são específicos ou coletivos. A igreja, no geral, tem uma missão em comum, que é exatamente o tema que nos foi proposto hoje: pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, nós temos, entre outros encargos, porque pessoas, como igreja, tem, como eu disse, missões particulares. Nem todos serão pastores, nem todos serão cantores, mas todos nós devemos evangelizar, independente se temos uma função específica ou não na igreja. E eu gosto muito de pregar nos temas que são propostos. Foi proposto para mim Isaías 6, versículo 8. Isaías 6 é um tema muito profundo, quando o profeta tem aquela visão esplêndida do trono de Deus, e ele viu ali os serafins voando, né, eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o pé, com um sinal de reverência, com 2 eles cobriam os olhos, mostrando que nem mesmo os anjos conseguem ver Deus na sua totalidade. Com 2 eles voavam. Naquele texto vai dizer que quando o profeta, que tinha um ai para todo mundo, quando ele esteve perto de Deus, ele viu que ele também era pecador, que ele também precisava
né, de mudança, e a parte que ele reconheceu, porque ele disse: ai de mim que sou pecador e vou perecendo, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo imediatamente pegou uma brasa viva do altar, tocou na boca do profeta, disse a ele: a sua iniquidade foi perdoada. Você está, em outras palavras, você está preparado para fazer a obra que eu tenho para você? E aqui eu entendo que Deus trabalha naquilo que a gente reconhece, naquilo que a gente reconhece que precisa, Deus trabalha. Como diz alguns pregadores, se ele tivesse falado que ele era um homem de ouvidos impuros, certamente o anjo tocaria nos seus ouvidos. Se ele falasse que era de olhos impuros, da mesma forma. E ali, depois daquela visão ali, chega no versículo que me foi proposto, né, que a quem enviarei, e o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porém, eu meditando sobre várias coisas que têm acontecido no nosso meio evangélico, principalmente no nosso contexto aqui, eu sei que existem casos e casos, existem nações como a China, que é proibido a pregação do evangelho, países comunistas fechados ao cristianismo, onde pessoas têm muita dificuldade de ouvir a palavra do Senhor, mas, porém, eu acredito que no nosso meio, eu estou convencido que o nosso grande problema não é falta de pregador. Você liga a televisão, se você procurar ali, tem pregação quase que 24 horas. Você acessa a internet, nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e outras redes aí. Eu uso o Facebook e o YouTube, mas assim tem várias. Tem gente pregando o evangelho, tem gente falando ali, e conteúdos quase que infinitos. Hoje existem igrejas e mais igrejas, mas eu vejo que um dos grandes problemas, né, eu elenquei alguns aqui, e o primeiro é o seguinte: muita gente está pregando o evangelho, mas o que tem sido pregado? Tem gente usando o tempo em programas de televisão, que poderia estar falando sobre salvação, sobre o céu, mas às vezes estão vende água, vende óleo, vende vassoura, tudo é ungido. É pão de Israel, é água de Israel. Qual que é a diferença do pão de Israel com o pão de Pameri? E eu fico assim, tentando entender como que pessoas ainda vão nesse tipo de evangelho, que na verdade não tem nada de evangelho. E eu vejo que existem ensinamentos que às vezes distancia mais o povo de Deus do que agrega. Eu já vi pregador famoso ensinando mulher mandar no marido na internet. Já vi pregador famoso indo no culto vestido de chapolim. Já vi gente pregando contra a Santa Ceia. Já vi gente pregando contra batismo. Já vi gente sendo batizado pela internet no tobogã. Então, irmãos, um dos nossos grandes desafios hoje, dentro dessa perspectiva, é o que está sendo pregado. Qual é a mensagem que está chegando aos nossos ouvidos, aos ouvidos do mundo? Porque uma fé errada, uma crença errada, automaticamente vai nos gerar atitudes erradas. Jesus, certa vez, chegou nos fariseus, que eram os judeus não convertidos, que não aceitaram Jesus, e disse a eles: vocês fazem longas peregrinações para fazer prosélitos. Para quem não sabe, prosélitos eram aquelas pessoas que eram de outras nações e se convertiam ao judaísmo através da circuncisão. E aí Jesus diz: eles já estavam perdidos, agora que converteram ao judaísmo, ficou 2 vezes perdido.
E uma coisa, irmãos, eu falo aqui com vocês com temor e tremor no coração. Tem muita gente trocando de religião, mas ainda distante de Deus. Às vezes hoje, porque o evangélico, né, como eles dizem aí, o crente, o gospel, tem, né, vários nomes que estão intitulando, e nenhum deles a Bíblia nos chama de filhos, nos chama de herdeiros, nos chama de discípulos, e tem muita gente que está vindo para o nosso meio apenas por um status, porque gosta de ver um louvor bem entoado. Porém, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é esse. Tem muita gente pregando, mas o que está sendo pregado? Se não for a Bíblia genuinamente, se a Bíblia for diluída, híbrida, o evangelho que essas pessoas que nós vamos viver é um evangelho híbrido. Novamente, com temor e tremor no coração, eu fico por entender uma pessoa que você vai olhar o status dela no WhatsApp, ela coloca lá uma frase de Deus, um louvor, e em seguida um funk ou uma música sertaneja. Eu fico, irmão, com o coração, fico pensando, que evangelho é esse? Eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou falando um grito da minha alma. É a mesma coisa, você que é mulher, que tem um marido ou um namorado, seu namorado postar uma foto sua nos dias dos namorados e falar que te ama, e no próximo status da ex-namorada dele. Irmãos, nós precisamos acordar como igreja. Eu tenho chorado, que igreja que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos jovens. Tem muita gente pregando, vai lá, coloca um status de um pregador, às vezes um pregador coach, no próximo, uma mulher dançando funk em cima de uma moto, umas coisas, eu fico pensando, esse evangelho híbrido, a Bíblia diz, chama de morno, e a Bíblia diz que causa náuseas em Deus. Segundo ponto que eu quero falar, o problema não é falta de pregador no nosso contexto, o problema é falta de coerência com o que nós ensinamos. E isso aqui me apertou muito hoje, irmão. Me apertou demais. Porque eu sou um pregador da palavra. E às vezes nós somos incoerentes. Abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 2, se tiver jeito de projetar aí. Versículo 21 ao 24. Glórias a Deus. Romanos 2, 21 ao 24. Olha só, irmãos. Glórias a Deus. Se os irmãos quiserem olhar no data show, aqui que já está ali projetado. Tu, pois, que ensina a outrem, não te ensinas a ti mesmo? A pergunta de Paulo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve cometer adultério, cometes? Abomina os ídolos e rouba os templos? Tu que glorias na lei, desonra Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, essa palavra é forte, mexeu demais comigo, mas eu não posso ser covarde. O nosso problema hoje não é questão de pregador. Como eu disse, a internet, a televisão, na rua está cheio de pregador. Mas o nosso proceder, cadê a nossa coerência? Cheguei um dia na mercearia do meu tio, ele é espírita, e aí ele perguntou, fulano de tal é pastor? Eu já pensei, misericórdia. Aí eu falei assim, é da sua igreja? Eu falei assim, não. Ele ficou calado, eu falei assim, ele está te devendo? Comprou de mim aqui, nunca pagou. Aí ele disse, dessa religião sua, pode contar nos dedos o que comprou de mim aqui e pagou. O que adianta pregar, irmão? Se a gente prega
com a palavra e desprega com as ações. Foi dito aqui, o nosso vizinho é o nosso campo missionário. Mas se eu prego para ele, e ele escuta quebra-pau na minha casa todo dia, xingamento, bagunça, não vai funcionar, irmão. Eu tenho feito alguns questionamentos com Deus. Porque assim como Gideão perguntou para o anjo do Senhor, o que é feito das maravilhas que disseram nossos pais? Porque ele cresceu escutando sobre a abertura do Mar Vermelho, ele cresceu escutando sobre as pragas do Egito, ele cresceu escutando sobre a água saindo da rocha, ele cresceu escutando sobre a coluna de fogo de noite e a nuvem tampando o sol de dia. Ele cresceu escutando sobre tudo isso. Mas a realidade que ele estava, sabe qual que era? Eles plantavam, quando ia colher, os midianitas iam lá e tomavam a colheita. Eles criavam as ovelhas, na hora que eles iam ali tirar a lã, os midianitas e o povo ia lá e roubava o gado deles. E aí ele pergunta para Deus, foi feito das maravilhas que disseram nossos pais. Mas quando você começa a ler o texto começa dizendo o seguinte: e esqueceram do Senhor, dos seus mandamentos. Hoje, irmãos, a gente fica pensando, você olha na Bíblia e fala assim, meu Deus, até a sombra daqueles homens curava. Pastor citou Eutico, morto ressuscitar. E aí a gente lê na Bíblia e crê, mas se alguém contar que ressuscitou, é tanta picaretagem, você pensa assim, ressuscitou nada. A gente crê, eu sou pentecostal, creio em profecia que Deus fala, mas é tanta profetada. Tem gente que escuta Deus falando tanto, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, né? Eu acredito nisso, mas tem gente que chega aqui, profetiza para cada um aqui, mas você olha a vida da pessoa, está totalmente desproporcional àquilo que diz o Evangelho. E eu tenho perguntado ao Senhor, o que tem feito das maravilhas? O que foi feito dessas maravilhas? O Senhor tem falado comigo. Não é Ele que afastou de nós, é nós que afastamos dele. Tem muita gente, irmão, que não quer saber nem de Deus, por quê? Porque às vezes o nosso proceder está fazendo que o nome de Deus seja blasfemado, como nós lemos aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, as nossas palavras têm poder, sim ou não? Sim. A Bíblia diz, as nossas palavras têm poder, principalmente nós que somos pais, as irmãs que são mães, o que nós falamos para os nossos filhos tem muito poder, tem peso no mundo espiritual, mas no mundo espiritual o que nós fazemos tem muito mais peso do que nós falamos. Está na Bíblia? Lógico. Vou te dar 2 exemplos. Jesus contou uma parábola de 2 irmãos. O pai deles tinha uma vinha. E Jesus chegou na história, o homem chegou no seu filho mais velho e disse para o seu filho mais velho, vamos para a vinha me ajudar no trabalho. E ele disse para o pai, eu vou. E não foi. Falou uma coisa que ia, mas não foi. Chegou no mais novo, vamos lá me ajudar. Não vou não. Mas depois ele arrependeu e foi. E aí Jesus, contando aquela parábola, pergunta ali para aquelas pessoas, qual que agradou o pai? Aí eles fossem o mais novo. E aí, porque ele falou que não ia, mas depois acabou indo. E Jesus falou assim, então, dessa mesma forma, muitos publicanos e meretrizes, que era a classe que eles consideravam mais pecadores, vão entrar no reino dos céus, ao passo que outros que deveriam estar na frente, que no caso eram os judeus, vão ser lançados nas trevas exteriores. Então, veja bem, embora a palavra tenha poder,
Ali, o que pesou no final foi o que eles fizeram e não o que eles falavam. Vou dar mais um exemplo. No livro de Atos, conta a história de um sacerdote que tinha 7 filhos. E ali tinha uma pessoa endemoniada. E eles chegaram e cumpriram o protocolo direitinho. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, te esconjuro, sai dele. O demônio diz, eu sei quem é Jesus. Paulo eu também conheço. Mas vocês quem são? Uns deu conta de correr, outro tomou uma surra ao ponto de ficar nu. Eles falou as coisas certinhas, as palavras certinhas que tinha que falar. Mas o proceder deles foi ao contrário, não tinha vida com Deus. Jesus já nos alertou a respeito disso. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor. Meus irmãos, é melhor a gente ouvir uma palavra dura dessa, do que no dia que nós chegar lá na eternidade, nós não ouvirmos aquilo que nós queremos ouvir, que é, entra-te para o gozo do teu Pai que está preparado desde antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. Segundo ponto que eu quero aqui falar. Embora as palavras de Jesus sejam infinitamente poderosas, se não praticadas, elas perdem o valor na vida de quem não pratica. Projeta de novo o texto aí, por favor, irmão, que nós lemos, Mateus 7, a partir do versículo 24. Irmãos, quando eu estava fazendo esse esboço aqui, o Espírito Santo falou isso aqui para mim, eu achei tremendo. Embora as palavras de Jesus sejam infinitamente poderosas. Quem crê que as palavras de Jesus são infinitamente poderosas? Glórias a Deus. Se não praticadas, elas perdem o valor na vida daqueles que não praticam. Olha o texto. Aquele que ouve as palavras são a mesma, que ele estava pregando para a multidão tudo. Uns ouviram e outros não. Aqueles que ouviram a palavra e não praticaram, a casa caiu. Aqueles que ouviram e praticaram, veio o mesmo vento, veio a mesma tempestade, porém ela ficou de pé. Eu achei isso aqui tremendo, irmãos. Eu achei isso aqui tremendo. A diferença está na obediência. As mesmas palavras. Quem praticou, quem praticar, vai ficar de pé. Quem não praticar, vai perecer. Terceiro ponto aqui, para a gente ir para o final da mensagem. Glórias a Deus. Ainda que, para concluir aqui esse raciocínio, que as palavras de Jesus, se não praticadas, elas perdem o valor na vida de quem não pratica. Eu, meditando aqui, tanto que isso aqui é real. Se eu chego aqui na igreja para pregar contra o divórcio, a Bíblia fala contra o divórcio, fala ou não fala? Se eu estou no 5º casamento, fala assim, uai, mas vai perder o valor. A palavra é verdadeira, não é? Mas, se eu estou procedendo de uma forma errada, não vai adiantar. Se eu chego aqui para pregar contra o homossexualismo e o povo está sabendo que eu estou de rolo com outro macho, entendeu? Então, irmãos, eu vejo o seguinte, não é o que a gente está ensinando, não é falta de pregação, é falta de colocar em prática. E para concluir aqui, no versículo 29, 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. Por quê? Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A autoridade de Jesus, irmãos,
estava na sua obediência. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Por isso, irmão, que nós cantamos aqui, que no nome de Jesus, um dia, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus, ele pregava com autoridade porque ele pregava o que ele vivia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não sei, irmãos, se vocês têm essa preocupação e essa visão, mas eu conversava com o bispo Valério ontem sobre isso. Em setembro agora, se Deus permitir, vai fazer 10 anos que eu batizei. Nós temos, vou falar só da minha igreja, um louvor, irmão, profissional. Convido vocês para ir lá um dia lá. Profissional. Nós temos um departamento de criança extraordinário. Se você for lá levar seu filho vai ter o lanchinho dele, vai desenhar, vai aprender coisa da Bíblia. É top ou não é, Davi? Lá é sensacional. Nós temos um Ministério da Família que eu tô para ver igual lá. Quando era da época antes da pandemia, tudo quanto é coisa assim que você pensar de top, fazia. Excelentes professores de escola dominical, excelentes teólogos, tudo funcionando direitinho, um som top, tudo bom. Mas eu vou fazer, como eu disse, 10 anos que eu batizei, eu conto nos dedos da mão as pessoas que converteram depois de mim e que continuam lá dando fruto, e eu falo para você que se brincar não enche nenhuma mão. Alguma coisa está acontecendo, irmão. Isso aí é geral. É geral. Hoje, os lugares que enchem é os lugares onde tem modismo. Mas uma pessoa que vai numa igreja por causa de modismo, o dia que não tiver nada ungido lá, o dia que não tiver uma luz piscando, uma fumaça, aquela pessoa abandona. Então, o que eu vejo isso? O que está faltando no nosso meio hoje é pessoas que pregam com autoridade. E eu encerro aqui dizendo o seguinte: como eu chorei hoje recebendo essa mensagem de Deus. Porque eu tenho certeza para você, irmão, que ao longo da história, os homens de Deus que tiveram grande autoridade eram os homens que obedeciam incondicionalmente. Pega o discurso de Pedro, em Atos 2, decora ele, são poucos versículos, e prega numa igreja que provavelmente não vai converter ninguém. Lá foram quase 3.000 almas, né? Porque a diferença lá estava o quê? Na unção, no poder. E eu, irmão, eu fico pensando assim, gente, a Bíblia fala que nós temos autoridade, mas na prática eu não estou vendo essa autoridade. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, mas na prática eu não estou vendo esse poder que a Bíblia nos outorga. Então, irmãos, ou nós nos posicionamos como aqueles homens que muitas vezes foram taxados de louco, fanático, ou nós vamos ser um sal sem sabor, que só presta para ser lançado fora e pisado pelos homens. Talvez não era essa mensagem que você queria escutar hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se uma pessoa aqui, se um homem aqui de nós aqui se posicionar e Deus agradar, essa cidade nossa em pouco tempo muda. Éfeso tinha quase 200.000 pessoas na época, era uma cidade gigante para a época.
Tudo que você pensar de porcariada tinha naquela cidade lá. Era feitiçaria, idolatria, tudo que você pensar de ruim. Mas quando Paulo chegou lá, em 2 anos, aquele pessoal se converteu de uma tal forma que eles pegavam suas imagens de escultura, pegavam seus livros de bruxaria, colocavam fogo no meio da praça. Cadê as conversões dos nossos queridos amigos e irmãos católicos que pegam essas coisas e jogam tudo fora? Cadê? Cadê as conversões daquelas pessoas que mudam verdadeiramente? Por quê? Porque nós estamos pregando com a boca, mas com as nossas ações, infelizmente, nós estamos despregando. Eu quero pedir o pastor para fazer uma oração aqui para nós, e quero convidar vocês que quer fazer um compromisso com Deus, de ir mais fundo, irmão. A Bíblia, irmãos, é um tesouro riquíssimo. Quanto mais você cava, mais preciosidades você acha. E eu quero convidar o pastor para orar por nós. Eu vou ser o primeiro aqui. E eu quero pedir, pastor, que o senhor profetize a nossa vida.